Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz de Cristo, o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é dia 27 de abril de 2019, hoje é sábado, e o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 16, versículo do 9 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora vista por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naqueles que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, durante essa semana nós refletimos com vários evangelistas, Lucas, Mateus e João, e hoje nós refletimos aqui com Marcos, que nos traz de uma forma mais resumida a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que os outros evangelistas são mais detalhistas, contra mais detalhes, contra outras aparições, o qual o Cristo apareceu, não foram só essas, qual é narrado no evangelho de hoje, que ele se apresenta a Maria Madalena, depois se apresenta aos discípulos de Emaús, e aqui ele já se apresenta aos 11 discípulos reunidos. Devemos lembrar que Jesus apareceu uma vez, Tomé não estava. Quando Jesus disse, a paz esteja convosco, quando os discípulos de Emaús estavam contando que tinha reconhecido ele através da fração do pão, da bênção do pão, da divisão do pão, e Jesus desaparece na frente deles. Tomé não estava naquele momento. E Jesus aparece e fala para eles que olhai as feridas, que eles achavam que Jesus era um fantasma. Olhai as minhas chagas das minhas mãos e dos meus pés. Um fantasma não tem carne, não tem ossos, mas eu tenho. Tendes o que comer? E comeu com eles. Depois Jesus apareceu a Tomé, porque Tomé, os discípulos contaram que viram o Senhor ressuscitado. Tomé não acreditou, contou que só acreditaria quando tocasse nas chagas de Cristo. E Jesus vai e aparece quando Tomé está presente. Teve também um momento que nós refletimos também essa semana, que Jesus aparece na praia, no evangelho de ontem, que Pedro foi pescar e não pegou nada, e Jesus manda ele jogar a rede e pega os peixes, e ali depois quando João diz, é o Senhor, aí Pedro pula no mar e vai ao encontro de Jesus, que já está com fogo, com peixe e pão na praia, e convida para que eles ceiem com ele. Então, meus irmãos, aqui são os últimos momentos narrados por São Marcos, no Evangelho de São Marcos. É o último capítulo do Evangelho de São Marcos. Como eu falei, ele é bem resumido. As histórias de São Marcos, do Evangelho de São Marcos, ele conta de uma forma muito direta os acontecimentos de Jesus. E aqui Jesus já está para a sua ascensão. E o que nós percebemos, qual é as últimas coisas que Jesus fala, são os últimos momentos que Jesus está com os discípulos, E esse momento Jesus fala que tantas pessoas que foram dizer para os discípulos que eles estavam vivos, mas a dureza do coração, a falta de fé e a dureza do coração só fazem acreditar
quando veem o próprio Cristo. E muitas pessoas são assim, né? Como São Tomé, só acreditam quando veem, ou dizem que a fé dele está baseada somente na palavra. Aí Jesus fala, né? É a dureza do coração e realmente é a falta de fé. Porque, como Jesus falou para Tomé, felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Então a fé no Deus, se eu não creio no Deus que eu vi, mas como é que eu não vou crer no Deus que eu não vejo? Então é esse Deus que nós devemos ter, a fé nesse Cristo, aquele da fé, o qual Jesus vai mandar os discípulos a fazer o quê? Ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Vocês acham que Jesus estava vivendo esses fatos e tinha alguém do lado escrevendo a história de Jesus, Marcos, João, Lucas e Mateus estava fazendo isso? Não. A primeira carta do Novo Testamento foi escrita por volta do ano 50, por São Paulo, a carta aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho supõe-se que foi escrito por Marcos no ano de 67 depois de Cristo, aproximadamente, não se tem uma data precisa. O evangelho, o último, foi escrito por São João lá pelo ano 100. Então imaginemos que Jesus morreu em 33, a primeira carta foi 20 anos depois do Novo Testamento. E aí depois o primeiro evangelho 60 anos, quase 30 anos depois, quase 40 anos depois. Como é que essa comunidade de cristãos viveu, sobreviveu sem a Bíblia, sem os evangelhos? É nessa tradição apostólica que a igreja conserva durante esses 2000 anos. É essa tradição apostólica que nos faz crer verdadeiramente que essas palavras são palavras de Deus. Porque foi assim que Jesus mandou os discípulos irem ao mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com os poderes de perdoar os pecados. Né? Então, Jesus também, na continuação do Evangelho de São Marcos, ele vai dar poderes àqueles discípulos. Na verdade, os poderes não são pessoais, não são dos discípulos, que os discípulos morreram e acabou-se os poderes que Jesus tinha dado. Jesus jamais faria isso. Jesus deu o poder para a sua igreja. A igreja que ele mesmo fundou em Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Portanto, meus irmãos, é essa que muitas vezes hoje em dia nós vivemos com essa dureza no coração, com essa falta de fé. Somos Tomés da vida, que só queremos ver ou acreditar naquilo que nós vemos. Isso não é fé. Essa palavra, esse sentimento e essa atitude tem um nome: ceticismo. Se eu não acreditar, se eu não ver, eu não acredito. Isso não é fé. A pessoa é cética. Então, meus irmãos, que nós possamos também ser verdadeiros testemunhos de Cristo. Essa missão apostólica, ela não se encerrou com os discípulos. Ela vem passando de geração em geração durante 2000 anos. É o Cristo verdadeiramente que enviou o Espírito Santo, como Jesus mesmo falou. É preciso que eu vá para que venha o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor. Quando o Espírito Santo vier, tudo ficará claro. E é esse Espírito Santo, é Deus que prometeu a todos nós na fundação da sua igreja. Jesus disse: a minha igreja, que as portas do inferno não prevalecerão. Então, por isso que a igreja, com muita dificuldade, vem passando ao longo desses 2000 anos. É a graça de Deus, é a assistência de Deus nessa igreja. E nós somos chamados a darmos continuidade nessa missão apostólica que o Cristo deixou lá atrás para seus discípulos antes da sua ascensão. Que nós possamos dar testemunhos verdadeiros da missão de Cristo, o qual Cristo nos chama a todos nós de também irmos por todos os lugares
por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda criatura, a todo lugar. Muitas vezes temos vergonha de falar de Jesus, temos vergonha de falar da nossa igreja nos nossos ambientes sociais, no nosso trabalho. Em todos nós devemos levar a palavra de Deus em todos os lugares, a toda criatura. Portanto, que nós sejamos discípulos fiéis, apóstolos fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo, recebendo a graça do Espírito Santo que nos conduz a cada dia nessa missão que é muito difícil, mas que nos levará à vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.